Terminou a fase de classificação. Internacional em primeiro, Grêmio em segundo e Lajadense garantindo vaga na classificação. Vai pegar o Brasil de Pelotas nesta semana. É agora, no Papo de Boleiro. Olá, fim de semana de Páscoa, fim de semana prolongado e fim de semana de encerramento da fase de classificação do Gauchão. Diogo Botti, alguma grande novidade neste fim de semana? Olha, Márcio, não teve novidades, teve a questão de confirmações, até a confirmação do próprio Caxias, né, que se confirmou como a grande decepção dessa edição do Gauchão, acabou confirmando seu rebaixamento, não conseguiu fazer nem a sua parte, que era vencer o Novo Hamburgo jogando fora de casa. Tomou um gol aos 47 do segundo tempo, acabou perdendo a partida. Em consequência disso, até o time de Novo Hamburgo acabou classificando para a próxima fase do Gauchão. Mas é a grande decepção aí, com jogadores de bom nome, jogadores caros, direção cara, comissão técnica cara. Agora o Hélio dos Anjos nos últimos 3 jogos, que é um técnico que não é barato, é de nível nacional. Então é uma pena, o Caxias aí cai de forma melancólica. Uma terceira rebaixada, a gente já conhecia o União Frederiquense e o Avenida. Né, o Caxias agora brigava com o São Paulo, que encarou o Lajadense lá no sul do estado e ficou no 1-1, né? 1-1, resultado que serviu para o São Paulo e que serviu também para o Lajadense, que não ia ser diferente. O Brasil de Pelotas estava à frente, pegou com o Mortinho Avenida, né? Isso aí, na verdade o Lajadense tinha esperança de subir para o G4 e até para decidir em casa agora a próxima fase, né? Com o próprio Ipiranga, que não era esperada essa vitória do Ipiranga contra o Cruzeiro fora de casa, acabou vencendo o time lá de Erechim, confirmou aí a sua classificação entre os 4 melhores. O Lajadense restou a 5ª posição e enfrenta o Brasil de Pelotas agora, jogo confirmado agora de tarde pela Federação Gaúcha de Futebol, novamente lá no Alto da Pusva, em Rio Grande. Então nós vamos fazer uma maratoninha aí de uns 1.500 quilômetros, né, entre uma rodada e outra do Gauchão, para quem sabe buscar uma vaga na semifinal. Pedreira para o Lajadense, não era o adversário que a comissão técnica queria. E os jogos vão acontecer já no meio da semana, quarta e quinta-feira. A federação já definiu, Internacional e o Cruzeiro. Bom, a gente tem os confrontos aqui, vamos passar então. O Inter enfrenta o Cruzeiro, o Inter confirmou a primeira posição, enfrenta o Cruzeiro que entrou em 8º. O Grêmio pega o Novo Hamburgo, que é o 7º, Ipiranga Juventude, 3º e 6º, e o Brasil de Pelotas enfrenta o Lajadense. Os Inter e Cruzeiro, Lajadense, Brasil de Pelotas e Lajadense e Inter e Cruzeiro acontece na quarta-feira. Já o Grêmio, Novo Hamburgo e Ipiranga Juventude na quinta-feira. E o Lajadense então volta a jogar lá em Rio Grande, jogou agora no fim de semana contra o São Paulo. Isso aí. E volta a Rio Grande para o Alto da Pusva, onde vai enfrentar o Brasil de Pelotas. Com o Martini? Pois é, isso é uma definição lá do time de Pelotas, não saberia dizer, eu vou ficar te confirmação. É. Mas enfim, o time do Martini, a ideia era essa. O time do Martini, essa cutucada era voltar, essa. Né? Primeiro, lembrando que no primeiro turno aqui, o jogo único aqui em Lajeado, os times empataram em 1-1, jogo complicado para o Alveson. Verdade. E é só uma partida, hein? É só o jogo de quarta, então agora quem ganhar, fica atento, segue o torcedor fica atento, o clube deve estar mobilizando aí ônibus para levar torcedores que tiverem interesse a Pelotas, ou a Rio Grande, desculpa, para enfrentar o Brasil de Pelotas. Né? Fique atento aí, entre em contato com o clube, que o clube deve disponibilizar isso aí, deve organizar essa caravana aí, quem sabe a gente bota uns 2 ônibus lá, né? Seria excelente, né? Até porque o time de lá, eles estão lá pertinho e a torcida do Pelotas vem até para enfrentar o Avenida, né? Não interessa, eles vêm para tudo que é lugar. E passando o Brasil de Pelotas, o Lajadense pega o Internacional ou o Cruzeirinho. Pega o Internacional. Provavelmente, né? O Inter deve definir classificação no Beira-Rio. O Inter, como primeiro colocado na fase inicial, joga todos os jogos no Beira-Rio. Só a final, que no caso são 2 jogos, mas até lá o Inter decide em casa. Diante de tanta crítica em relação ao técnico Diego Aguirre, o Internacional garantiu esse primeiro lugar aí a 4 pontos, não falem, 4 pontos à frente do Grêmio. O Diego Aguirre deu um tapinha de luva ou ainda não serve o Diego? Na verdade, né, Márcio, eu acho que desse desenho desde o início da temporada, o Inter com não atuações não tão boas assim, mas confirmando resultados. O que deixa a desejar no Internacional, o que é questionado no trabalho do Diego Aguirre, é a questão de formatação de equipe, que até hoje ele não conseguiu. São muitos testes, são muitas poucas convicções de time que ele tem até hoje. Né? Tanto ontem a gente teve gente que não jogava fazia tempo, o próprio Jefferson, o William, que foi uma boa aposta dele na lateral direito, que vem confirmando. Então são várias opções a mais aí que ele coloca, o Nico Freitas e o Newton, já viu que não dá certo os dois juntos.
Então, tipo, são várias posições aí que ele vai ter que ver, mas agora chegou um momento crucial. Ou ele define a equipe do Inter titular para enfrentar até o restante da Libertadores, aí os jogos cruciais em busca da classificação, e nessa reta final de gauchão, ou realmente o Inter vai ter essa salada de frutos aí até o final dos campeonatos. Na verdade, esse é o problema do Diego Aguirre. Os resultados estão vindo. Tanto aqui a primeira colocação no gauchão, brigando por classificação, primeiro lugar do grupo 4 da Libertadores. Então aí os resultados. Se botar no papel, o Inter está fantástico durante o ano. Mas o problema é dentro de campo. Porque se enxerga que ainda o Inter não enfrentou um time à altura, vamos dizer assim, o Grêmio, tudo bem, o Grêmio viu um monte de reestruturação naquele Grenal e acabou saindo sem gols, aquele Grenal lá da torcida mista. Mas o Inter ainda não enfrentou um time de igual, um time forte que possa, assim, exigir todo o seu potencial defensivo, seu potencial de ataque, coisa que não aconteceu ainda. Então a gente fala, se no momento que o Inter pegar um Corinthians, por exemplo, pela Libertadores, o Corinthians está voando. Né? Não dá para saber o que dá a esperar desse Colorado. Eu acho que essa questão, essas questões são levantadas no trabalho do Diego Aguirre, não resultados, mas a forma como isso tem acontecido. Vamos dar uma olhada agora nos gols, os dois do Internacional contra o Passo Fundo, jogo da 15ª rodada da fase de classificação do Gauchão, que aconteceu no Beira-Rio, Valdívia no primeiro e Valdívia encaminhando o segundo. Né? Exatamente. O Valdívia foi o nome do... Foi o Valdívia, uma boa aposta esse ano, de novo confirmando. É isso aí, dá uma olhada nos gols. Fabrício é o nome problema agora no Internacional, Diogo Botti. Vitório Priff, presidente do Internacional, concedeu uma entrevista coletiva agora de tarde. Já era esperado para essa manhã, para o dia de hoje, no caso da definição que aconteceria com o Fabrício Internacional. Aconteceu o que todo mundo pensava, né? O Fabrício não veste mais a camisa do Inter, está fora. Segundo o presidente do Inter, o empresário do jogador está autorizado a procurar novo clube para o atleta. Né? Não desmenosprezando, é um patrimônio, o Fabrício pertence ao clube e é um patrimônio internacional, então o Inter não vai se desfazer assim de graça, vai ter que ter uma volta de dinheiro, alguma coisa assim, ou até de jogadores, em alguma negociação que o Inter vai tentar. O Santos, o Atlético Mineiro já demonstraram interesse pelo jogador, alguns clubes de fora, alguns clubes mexicanos e até de fora do país, como de fora do continente, como a Alemanha, como times ingleses também estariam de olho no Fabrício, então é um tempo aí, o Fabrício vai demorar para se achar de novo em campo aí. Se o negócio sair para cá, para dentro do Brasil, é mais simples. Caso ele viaje para fora, eu acho que só na temporada que vem, no caso, que termina em julho, né, a temporada dos times europeus, o Fabrício só jogaria no segundo semestre. Mas o certo é que realmente a medida foi tomada. Logo que deu o incidente, a gente já falou, o Fabrício não veste mais a camisa do Inter, acabou de confirmar, não tem como. O jogador está em São Paulo, não voltou a Porto Alegre, disse que não tem clima para voltar. Aguardo uma desculpa, que ele peça desculpa, mas eu acho que a torcida não tem que aceitar. Eu acho que é uma situação que ele se expôs de maneira incrivelmente ridícula, vamos dizer assim, né, tudo que aconteceu. Vamos deixar de lado, certo que o Fabrício não joga mais pelo Inter, o Inter está procurando, o jogador está no mercado
E o Paiva, que é o empresário do jogador, deve aí, nos próximos dias acionar que tipo de negociação o Inter deve ter, se o aceita ou não, né? Se é de troca, se é de dinheiro. O Inter quer o certo mesmo que o Fabrício tá de saída do Beira-Rio. Deve ser aberta uma investigação sobre a possibilidade de racismo, nesse caso do Fabrício, que alguém teria gritado, assim como foi naquele caso do Aranha, teriam gritado macaco para ele. Não há, como naquele caso, imagens que mostram isso. Né? A Justiça está se baseando, o Ministério Público Desportivo está se baseando mais na fala de um jornalista do que na imagem própria. Na verdade, isso aí é claro, com certeza, porque pode chegar um torcedor e dizer do lado, eu também estava do lado e eu não ouvi nada, né? Então quem é que prova? Né? Então, na verdade, existem algumas imagens que o torcedor parece que balbuceia alguma coisa ali, que poderia ser um macaco, mas pode ser outro nome com C, né? Então pode ser outras coisas assim. Então, tipo, fica bem complicada essa situação, porque não tem nada explícito, como o azar da Patrícia Moreira lá, que teve a câmera da ESPN na cara dela, que pegou tudo, né? Então, tipo, ao contrário do Grêmio, que foi aquela vez, o Internacional ainda tem algum jeito aí, o STJD do Rio Grande do Sul tá achando alguma maneira de entrar com uma denúncia de injúria racial. Quem sabe pode até parar o Gauchão por causa disso aí, em virtude dessas atitudes aí que são inadmissíveis. Tomara que não tenha de fato acontecido e que, enfim, não se comprove nada. Outro do lado tricolor teve empatezinho. O jogo aconteceu lá em São Leopoldo, lá no Cristo Rei, ficou 1-1, São José e Grêmio. O Grêmio saiu ganhando o jogo, o Felipe Bassos teve na frente do Gauchão, na tabela do Gauchão aí, por vários minutos durante a partida, acabou cedendo empate aí com a saída do Douglas, o Grêmio abriu muito espaço no meio campo, acabou empatando com o São José. O jogo foi lá no Cristo Rei, em São Leopoldo, em virtude do Inter e Passo Fundo no Beira-Rio. Né? Então, o Grêmio fica na segunda posição, não era ameaçado pelo Ipiranga, que acabou em terceiro, em virtude dos pontos, né? Confirmou o segundo lugar e agora pega o Novo Hamburgo nessa quartas de finais do Gauchão, em jogo na quinta-feira, 19h30, na Arena. É isso aí, complicada a situação do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo também, né? Eu acho que nesse Gauchão aí não tem gente que tem jogado mais que a dupla Grenal, né? Ainda que o Inter seja alguma incógnita, alguma coisa em relação a time, o Grêmio vem bem estruturado, tirando alguns dos jogadores que ainda não aprovaram. O time do Filipão parece estar mais acertado que no início da temporada. E do lado do Lajadense, São Paulo 1, Lajadense também 1. Lógico que se esperava uma vitória pela condição do São Paulo, mas também lógico que se esperava dificuldade também pela condição do São Paulo, que estava ali na capa da gaita. Tem 7 mil pessoas no Alto da Puz, Marcos. Imagina. Tem gente que nós nunca botamos aqui, né, no estádio do Azul. Então, o torcedor do São Paulo lotou apoiando a equipe contra o rebaixamento. O São Paulo acabou conseguindo esse empate e, aliado à derrota do Caxias e Novo Hamburgo, acabou se firmando na primeira divisão do próximo ano. O empate justo, o São Paulo jogava as ganhas, o Lajadense tinha essa questão de já estar classificado, mas buscava esse ponto, vamos dizer assim, essa vitória a mais, mas com o andar da carruagem, se desenhando os resultados paralelos, com a Ipiranga ganhando, o Brasil ganhando, o Lajadense acabou empatando com o gol do Rafael Gava de falta, né? Volta a jogar em São Paulo na quarta-feira, aí sim deve ter força máxima, alguns jogadores retornam de lesão e até de suspensão, então esse Carlos Vinck já trabalha com a visão do Brasil de Pelotas aí, que deve um jogo complicadíssimo pro Alves Azul, mas a gente espera aí que assim como venceu o Ipiranga lá, que também não era cotado como favorito, agora consiga repetir a sua zebra aí e sair de campo classificado. O jogo Bote foi na quinta-feira, santo, faz tempo, mas enfim, nós não tivemos programa depois. A LAF conseguiu seu primeiro título do ano. É verdade, né? Com o cacetete baixando, faz né? Faz tempo, né? Aliás, faz tempo. Né? É verdade. A LAF venceu a Soeva por 2-1 no ginásio da Copa dos Vales de Futsal, noite de quinta-feira, jogo tumultuadíssimo, né? Acabou vencendo o time de Venâncio Aires por 2-1. Né? Agora a gente está estudando um clima mais auspicioso lá para... Auspicioso, gostou dessa, muito, né? Muito. No clima das indianas, até as indianas rondando aí o vale e tal, os caras estão no clima, né? Volta a enfrentar a Soeva pela Liga Nacional, um jogo em Venâncio Aires na próxima segunda-feira. Eu quero ver o que vai ser esse jogo. Né? Mal certo que lá em Teutônia o time da agência levou a melhor. O jogo terminou de forma lamentável, com a polícia baixando o sarrafo em torcida e jogadores, comissão técnica, tudo que deu lá. Mas no final o título pro time lajadense, que não queria receber a taça. Os caras não queriam entregar, porque faltava 3 milésimos no futsal. A gente sabe que não, isso não é nada de tempo, né? 3 milésimos não é nada de tempo, né? Mas foi resumindo. A LAF campeã da Copa dos Vales de Futsal, bicampeonato, primeira conquista tinha sido em 2011. Que beleza. Então tá aí, o ano começou bom. Começou bom já em abril, é brabo, né? Mas enfim, começou bom pra LAF. Ainda tem muito que jogar neste ano, ainda tem muitas competições. Semana que vem começa segunda, quarta e sábado. Estuda LAF, segunda, quarta e sábado, é isso mesmo. Quem não comprou ainda,
se programa, né? Compra aquele kit que aí dá É isso aí. Negocia lá, faz um precinho bom, lá consegue um pacote aí o ano inteiro. Camiseta, ingresso, não sei o que mais, enfim. Dá uma vasculhada lá que vale a pena. Da LAF lá na Bento Gonçalves. Lá. Com certeza. Olha, só para lembrar ainda, se não me falha a memória, é 27 de abril que o Falcão Pelé das quadras estará aqui em Lajeado jogando. É isso aí. É o nível que a LAF atingiu nesse ano com categorias, com competições nacionais, e a gente vai ver grandes craques rolando a bola aqui. A gente aguarda isso acontecer e volta amanhã, depois do Redação Informativa, com mais informações, mais notícias do que está acontecendo no mundo dos boleiros. Amanhã, até mais. Um abraço.